Fala aí, galerinha, aqui é seu amigo Marcelo Borba mais uma vez, hein, aqui no canal Mania Comics e Disneyanos, hein. Fazia tempo que a gente não aparecia aí. O último vídeo que a gente fez aí foi dos gibis da Culturama de número 3, né, e aqui agora a gente voltou com os gibis de número 4, edições de número 4 da editora Culturama, que tô aqui para mostrar para vocês gibi por gibi, item por item, e aqui uma prévia das histórias de cada gibi para que você venha saber mais ou menos o que você vai estar comprando, beleza? Eu vou aqui agora estar mostrando, começando por esse gibi lindo e maravilhoso aqui do Mickey, que é uma capa de um dos Topolinos lá da Itália, que foi um gibi que comemorou os 60 anos do Atomino, né? Então, obviamente, eles trouxeram aqui uma história com o Atomino, uma história que não é uma história antiga, foi roteirada e desenhada pelo Casti, né? Que é Mickey, Atomino, Bip Bip e o elemento, qualquer elemento, né? Aí tem aqui uma história muito legal, bem interessante para quem gosta do personagem, para quem gosta, quem curte o personagem. Essa é a primeira HQ do gibi, né? Que já vem com a Tomino aí, em homenagem a ele. E continua a história, continua o gibi, até chegar ali o momento que entra ali como que uma biografia do Otomino Bip Bip, com as suas primeiras aparições, com as suas colorações diferentes. Observe que ele teve colorações diferentes, né? Aqui fala dos poderes que o Otomino tinha, né? O Casti, ele fala, ó, os poderes de Otomino relatado por Casti. O Otomino, ele é se ele fosse um super-herói da Marvel ou da DC, ele seria um super-herói poderoso, viu, gente? Ele tem uns poderes aí bem bacana. Ó, teve ele até meio esverdeado, ó. Só que a gente vê 3 tonalidades. Ele meio esverdeado, ele meio amarronzado e ele azulado, que é a cor que foi adotada por fim. Então tem aí vantagens e desvantagens dos seus poderes, curiosidades, entrevista com o Casti, né? Então é um gibi bem bacana. Aí vem aqui outra história bem legal. É uma história breve, engraçado, o múltiplo mistério das malas trocadas do Mickey, né? Uma história bem bacana, também italiana, mas é uma história rápida, porém ela é uma história com lindas cenas, né? Olha para você ver, com lindos desenhos, muito bem feitos, né? Bem bacana mesmo, bem legal, só que é uma história breve. Para mim, eu achei ela rápida e fácil de ler rapidamente, né? Assim como o Assistente Oculto, é uma história comum, onde o Joca também quer ali se ter ali uma certa ênfase e fama como o Mickey, e acaba se entrando em algumas atrapalhadas, mas no final ele se dá bem. Vamos falar aqui agora do Pateta, né? O Pateta começa com uma história com o Super Pateta e a caçada dos Super Amendoins, né? É uma história bem legal. Super Pateta e a caçada dos Super Amendoins. E aí ele arruma um rolo danado aí, com suas aventuras engraçadas, vai parar aí num circo e um negócio bem bacana. A segunda história são os Vaqueiros Fantasmas. Gente, esses Vaqueiros Fantasma aqui, você vai gostar dela, porque ela é uma história muito bacana, que tem fantasma, né? E por detrás da história dos fantasmas existe uma história bem bacana do porquê que esses fantasmas dessas aparecem e tal, e o Mickey e o Pateta resolvem esse problema aí por toda a eternidade, né? Uma história bem legal. E é a melhor aqui para mim, como eu não sou muito fã do Atomino, para mim essa história do Vaqueiro Fantasma aqui, ela os Vaqueiros Fantasmas, para mim ela foi a melhor do gibi. Então são apenas 2 histórias grandes no gibi todo, e no finalzinho tem o Inimitável Pateta. E tem o Inimitável Pateta no hotel, o Inimitável Pateta no saxofone e etc. Que são apenas gags de uma página, né? E nós temos aqui também, assim como aconteceu lá na Itália, o lançamento do gibi A Patada, né, que saiu o primeiro gibi, que seria a edição 0, foi lançado aqui também. A história que foi lançada lá foi lançada aqui também, já
numa faceta já contemporânea, né? Que nós tínhamos a nossa patada aqui nos estúdios brasileiros produzidos por artistas nacionais, na época que nós tínhamos produção aqui, que o Primadio Mantovi, que é o nosso grande amigo aí, tinha sua escolinha de roteiristas e desenhistas pela editora Abril, e aí juntamente com ele, unindo o talento dele, juntamente com o talento de muitos outros amigos, desenhistas e roteiristas, arte finalistas, coloristas, letristas e tudo mais que envolve a produção de quadrinhos, que é um sistema bem complexo, do contrário que as pessoas imaginam, que não é fácil fazer quadrinhos, não é só chegar lá, desenhar e imprimir, envolve todo um procedimento aí, que inclusive a Culturama tem divulgado, né? A Culturama tem mostrado um passo a passo aí em alguns vídeos na página dela. Se você até quiser ver um pouco como funciona, dá uma olhadinha na página dela lá, que vocês vão ver, tem uns vídeos lá mostrando o passo a passo da produção de uma história em quadrinhos. Dá um trabalho, tem a tradução, que é o pessoal lá do Planeta Gibi que está fazendo as traduções, né? O Júlio também, se eu não me engano, está fazendo algumas traduções também. Então tem muita gente fazendo tradução, fazendo trabalhos aí para eles também. Então começa com a história com a patada, né? E tudo. E conta aqui uma biografia da patada, de como ela começou, né? Quando ela foi criada em março de 1970. Ó, a série A Patada estreia no Brasil em Mickey 209 com Vê Se Não Me Imprensa. A Itália já havia publicado 3 episódios da série, começando por A Trinca Fecha Ópera e o que sairia em Pato Donald no 1966, lançados pela editora Abril. Aí conta um pouco da história deles aqui em 1970, 71, 72, até o ano de 1972, né? E depois tem muitas mais outras coisas. E aqui vem uma história já paralela com a arte final do Cavazano, que é A Maldição do Meteorito, né? Que é uma história bem legal também, do Tio Patinhas, e é muito boa, você vai gostar muito, bem bacana. E lá no finalzinho tem mais uma gagzinha de uma página no gibi do Tio Patinhas, que trouxe a primeira edição da Volta da Patada. Aventuras Disney, mais uma vez aqui o nosso querido Super Pato na capa, e a primeira história é a dele, o Mestre do Tempo. Essa história aqui você vai gostar muito dela, porque ela é muito divertida, ela é muito legal, muito bacana, vale a pena a leitura. Tem muita gente que está falando que as capas da Culturama são infantilizadas. O fato delas ser infantilizadas não está alterando a qualidade interna, porque a qualidade interna das histórias que estão sendo selecionadas é incrível, impressionante, pessoal. Tá sendo muito boa a seleção de histórias, tá sendo muito boa. Se uma coisa eu tenho para parabenizar a equipe de produção de quadrinhos da Culturama, é a seleção de história. Olha uma história antiga aqui para vocês verem, da Pata Lee, já com o Pata Lee, o Guinzezinho Luizinho, a lenda do parque indígena, né? Que eles têm um mistério ali num parque antigo do Tio Patinhas, e ali eles descobrem uma trama danada ali e resolvem ali com um truquezinho básico. E o mais legal, como sempre, que é uma coisa bem bacana que eu tô achando muito bom, é que eles estão aqui também com um arquivo biográfico, estão chamando de arquivos Disney, tá vendo? Da Pata ali, ó, a neta da Dora Cintilante, aí fala da primeira aparição dela, dos esboços da criação dela, por quem criou, né, e tal, e tudo, mostra a turma da Pata ali, que foi criada por artistas brasileiros na nossa era de ouro, que você vai lembrar, quem que não lembra, né, do Fulião, né, quem que não lembra da Olímpia, do Parceiro, do Papudo, estão todos aí naquele gibizinho Os Adolescentes da edição extra, que é muito legal. Esse gibi aqui, ó, cara, eu já li ele umas 30 vezes. Na minha infância eu li umas 50. Quando eu era garoto, eu li umas 50, porque
Incrível, muito bom eles, eu gostei muito. E por último, vamos aqui ao Pato Donald. Eu gostei muito dessa capa, ficou uma capa muito linda, colorida. Você tá vendo? São capas simples, cara, que chama a atenção da criança. Porém, o conteúdo, eles são sempre aqueles conteúdos assim que ele serve tanto para criança como para o adulto. Ele não deixa a desejar nenhum nem outro. Ele deixa, ele faz com que a criança, ela e o adolescente, ele tem que raciocinar um pouquinho a mais, né? Não são aquelas historinhas rasinhas. Tem umas que são rasinhas, mas 90% delas faz com que a criança tenha que raciocinar mais, pensar mais para poder fazer, para poder compreender a história, né? Não é aquela história que deixa. Então, os hospitaleiros metralhas, aqui dá uma doida no Donald e o Donald vai lá, vai tretar lá com os metralha lá e tal. Você tem que ler porque tem muitos desenhos bem legais, os desenhos são bem bacanas, que os desenhos são do Nicola Tassolini, né? O roteiro é da Gadia Arreghini e a capa é do Andrea Freccero, né? Por isso que é uma capa linda também, Andrea Freccero. Então é bem bacana. Imprevisões do Tempo é uma história bacana também, onde o Donald é ajudado aí por alguns alienígenas a fazer algumas previsões do tempo e se envolve em várias enrascadas. Jogo Sujo na Brutópia. O Donald é aí contratado aí por algumas pessoas que ele achava ser pessoas honestas e acaba se envolvendo num monte de confusão, mas é muito bacana a história. O que vem fácil, né? O nome da história, Donald versus Silva. Quem que não gosta dessas dinamarquesas do Donald versus Silva, aonde eles têm aí as suas tretas, as suas brigas intermináveis que são muito legais. Eu adoro toda a história do Donald versus Silva, para mim é muito legal. Então tá aqui, mostrei para vocês todas as edições de número 4 da editora Culturama, você vai gostar muito e elas são legais porque elas trazem a volta da patada e traz uma história comemorativa dos 60 anos do Atomino e tem vários arquivos Disney biográficos aqui nesse meio para que você possa compreender melhor sobre os personagens, beleza? Então a gente já está aqui no número 4, em breve vem aí o vídeo de número 5 e o 6, e o 7, o 8 consecutivamente, né? Já está chegando para a gente aí no Mania Comics, vai estar disponível na nossa loja para vendas todas essas edições. As edições retroativas nós temos também, se você precisar da edição número 0, A1, A2, A3, A4, A5, até a 5 a gente já tem. Os capa duras nós temos quase todos, né? Com preço muito especial. Garanto para vocês aí que olha lá quem consegue superar os nossos preços, hein? Tá? Na questão de box e capa dura. A gente só comercializa os box e os capa duras. Números avulsos a gente tem alguns aqui, mas não são muitos e talvez a gente possa ajudar. Pode estar entrando em contato que a gente vê aí o que faz para você, tá bom? Então fica aí com vocês mais esse vídeo do nosso canal Mania Comics e Disneyanos. Vou deixar o endereço dos nossos grupos no Facebook, que é o grupo Mania Comics, e temos o grupo Disneyanos, né? Lá no Facebook. Se você quiser já jogar na barra de busca Disneyano, você já vai encontrar o nosso vídeo lá e já vai encontrar a nossa página lá. O nosso grupo, participe, porque a galera faz uma interação muito bacana lá, muito legal e tá sempre ali rolando as novidades, o que está acontecendo no mundo dos quadrinhos Disney no Brasil, que hoje está uma beleza pura, porque nós temos aí duas editoras grandiosas publicando os nossos quadrinhos Disney aí pra gente, né? Então estamos vivendo um momento ímpar na nossa história de publicações de quadrinhos Disney no Brasil, tá bom, pessoal? Um abraço, não deixe de curtir a página, compartilhe esse vídeo e não deixe de estar atento aí às novidades que vão surgir nos próximos dias. Um abraço a todos e até mais, pessoal. Valeu, muito obrigado, hein? Isso aqui é seu amigo Marcelo Borba que deixa mais esse vídeo aí para vocês. Valeu, um abração.